Bom dia, pessoal! Em nossa videoaula de hoje, nós vamos fazer uma retomada bem rápida do conteúdo briófitas e pteridófitas. E para iniciarmos, vamos falar dessas plantas de pequeno porte que não têm vasos condutores de seiva, mas conduzem a seiva de célula para célula, que são os musgos ou as briófitas, as pequenininhas. Essas plantas que parecem um tapete verde, elas costumam se reproduzir somente em lugares úmidos e sombrios. Por quê? Porque elas precisam exclusivamente da água para a reprodução. Essas plantas, elas têm alternância de gerações. O que vem a ser isso? São as duas fases de reprodução. A fase sexuada, produtora de gametas, e a fase assexuada, produtoras de esporos, que sai aqui dessa cápsula. Então, imaginem aqui que nós temos um musgo, uma estrutura de uma briófita, que é o musgo, tá? Que não tem tecidos verdadeiros, ou seja, rizoide, cauloide e filóide. No lugar das raízes, rizoide. No lugar dos caule, cauloide. E no lugar das folhas, é o filóide. Aqui em cima ela tem uma haste que vai compor-se de uma cápsula cheia de esporos. Então, aqui em cima é a fase assexuada, ou seja, aquela rápida que a gente não observa. Já a fase sexuada, que é a produtora de gametas, ela é uma fase duradoura. Quando a gente vê um musgo, a gente está justamente observando a fase duradoura desta plantinha, desta briófita no caso, né? Então, as plantinhas, elas têm essa capacidade, né, de produzir a seiva, de mandar de célula para célula, porém, elas não têm os vasos xilema e floema para conduzir esta seiva. Agora, falando das pteridófitas. As pteridófitas, pessoal, são plantas que já têm vasos condutores de seiva. São plantas que apresentam apenas folhas e raízes. Elas não têm sementes, não têm frutos e não têm flores. Essas folhas, muitas vezes, em sua fase sexuada, ela vai produzir os gametas e não vai aparecer porque é uma fase muito rápida. Agora, a fase duradoura da samambaia, que é o grupo dos vegetais das pteridófitas, nesta fase assexuada, produtoras de soros cheios de esporos, é uma fase duradoura, é a que a gente observa. Bom, as pteridófitas, elas apresentam vasos condutores de seiva. Então, são exemplos de pteridófitas, samambaias, os xaxins, as cavalinhas, as avencas. Algumas espécies, elas apresentam um caule horizontal, às vezes subterrâneo. E esse caule horizontal, ele é chamado de rizoma. Então, o que acontece nas samambaias? Esse caule aqui, ó, qual que é a função? Ele sai as raízes e as folhas aqui desse rizoma. Nas pteridófitas, assim como nas briófitas, ocorre a alternância de gerações na reprodução também, tá? Então, aqui nas pteridófitas, a fase, né, duradoura é a assexuada, ou seja, produtora de esporos. Então, ela é formada por folha, uma folha, pelo báculo, que é essa plantinha aqui bem pequenininha, que é chamada de folhas jovens, pelo rizoma, que é esse caule aqui, né, horizontal, e pelos esporos e pelo prótalo. O prótalo, gente, o que acontece? Se o solo estiver úmido, eles germinam e originam uma estrutura pequena e delicada denominada de prótalo. É no prótalo que forma as estruturas produtoras de gametas. Por exemplo, os femininos e os masculinos. Após a fecundação, vai formar um embriãozinho que se desenvolverá em uma nova planta. Então, as pteridófitas, elas têm uma importância econômica na manutenção da umidade do solo. E por servir de abrigo e alimento para várias espécies de insetos e outras espécies de pequenos animais, como aranhas e centopeias. Por isso que é falado que elas têm essa importante função ecológica no meio ambiente, certo? Então,
falando aqui de briófitas e pteridófitas, só para vocês terem como base, né, um pouquinho mais de uma retomada do nosso conteúdo de hoje, certinho? Então, boa aula, um bom dia e até a nossa próxima videoaula. Até mais, pessoal!